Boa noite pessoal, tudo bem? Inscreva-se aí no canal, curta, compartilhe e vamos lá pro relato. O Sítio dos Alemães. Quando eu era pequena, mais precisamente em 1995, fomos morar em um sítio antigo aqui no interior do Rio Grande do Sul, onde ainda resido. Na época, passávamos por uma situação financeira bem complicada e meu pai achou esse sítio através de um amigo. E como o preço era bem barato, fomos para lá. Quando digo fomos, inclui minhas irmãs de 12 e 14 anos, pai, mãe e eu que tinha 10. E como toda criança, conversávamos sobre espíritos durante as noites, e quando os meus primos iam para lá, era melhor ainda esses assuntos. Cada qual queria contar mais coisas, e o lugar era propício, pois era um sítio bem grande e com portas enormes, janelas só com vidros, aspectos bem assustador mesmo. Sempre acreditamos em coisas sobrenaturais por pertencer à família espírita, mas como toda criança, tínhamos medo dessas coisas. Logo nos primeiros tempos de residências, começaram a acontecer coisas como objetos caindo de cima dos armários e se espatifarem no chão sem ao menos ter um vento. Também ouvimos barulhos de gente capinando o mandiocal que ficava na frente do sítio. E isso permanecia a noite inteira. E de vez em quando espiávamos na janela para ver se víamos alguma coisa. Mas nada se enxergava. Morríamos de medo daquilo. O sítio pertencia a uma família de descendentes alemães e foi passando de geração em geração até nos alugarem. No sítio tinha o cemitério da família, tudo escrito em alemão, e não dava para entender os nomes e nada que era escrito, somente os anos que eram por volta de 1800 e alguma coisa. Era sinistro, e quando eu retornava da escola, tinha que passar por ele e me dava arrepio só de olhar. Bom, apesar dos barulhos que ouvimos no sótão, coisas caindo sem explicação, nosso balanço que balangava sem vento e as capinadas de enxada durante a noite toda, nunca fomos agredidos de nenhuma forma. Acho que não éramos nenhuma ameaça para eles, só queriam permanecer na sua terra mesmo. Nós duramos lá por um ano, até quando resolvemos voltar para a cidade por ter dificuldade da distância da escola. Sei que o sítio existe até hoje, mas ninguém mora mais lá. Agora a família deve estar em paz, sem intrusos lá para incomodá-los. Agradeço por ouvirem o meu relato. Uma boa noite a todos. O sítio em Araras. O mal fica à nossa espreita esperando qualquer deslize para se apossar dos nossos sentidos. Nunca duvidem disso. O fato que irei narrar aconteceu no ano de 2003. Meu irmão mora no interior de São Paulo, na cidade de Araras. E na época, como era feriado de Páscoa, ele alugou um sítio com piscina, campo de futebol e chamou toda a nossa galera aqui de São Paulo para irmos até lá e aproveitar o feriado. Todos nós fomos para o sítio. Ao todo éramos 15 pessoas e mais as pessoas que meu irmão havia convidado lá da cidade para bagunça. Sei que rolou muita bebida, zoeira, a galera ficou bêbada e foi uma bagunça enorme. O sítio era muito bonito, sendo que a parte da frente era toda gramada, onde tinha logo depois de uma entrada um campo de futebol. Depois havia um cercado de mato, e logo em seguida a grande piscina e a casa ficava logo atrás de tudo. E atrás da casa havia uma cerca e depois dessa cerca só se via mato. Era praticamente uma mata fechada. No terceiro dia de estadia no sítio, comecei a me sentir mal.
incomodada, pois era muita bebida que estava rolando e eu comecei a me preocupar e senti uma sensação estranha. Na noite do terceiro dia, o pessoal decidiu ir lá para o centro da cidade, em algum bar ou balada para ver o movimento. Eu e mais 4 amigos e 2 amigos decidimos ficar por lá, pois estávamos muito cansados e eu com uma sensação estranha. Lembro que me deitei na sala de estar, onde tinha uma porta de entrada do sítio e uma porta lateral branca de ferro, com vidros que dava para a garagem do sítio. Me deitei em um sofá ao lado de uma amiga minha e acabamos pegando no sono. Aí tive então um pesadelo horrível. Acordei assustada. Minha amiga ainda reclamou que eu estava me mexendo muito e ela foi para a cama. O estranho foi que, mesmo acordado, o pesadelo continuou. No pesadelo, todos estávamos tramando matar um aos outros e eu mesmo sentia o impulso de pegar uma faca e esfaquear as pessoas que estavam lá, sendo que as pessoas tinham a mesma sensação e vontade que eu tinha. Sei que isso me desesperou, porque mesmo depois que estava acordada e minha amiga foi para a cama, eu continuei com essa sensação e vi as imagens das pessoas se atacando. Era sangue, gritaria, nossa, foi horrível. Foi quando sentei no sofá. Era mais de 2 da manhã e todos estavam dormindo em colchões que estavam dispostos no chão. E me lembro como se fosse hoje, que nesse momento, quando olhei para a porta lateral que dava para a garagem, vi 2 figuras, tipo essas figuras de candomblé. Um homem forte negro com uma saia branca e algo cobrindo o seu rosto que parecia uma cortininha de pedrinhas e com um cajado na mão. E uma mulher com um traje bem parecido. Eles me olharam e riram como se gargalhassem, mas eu não ouvi o som, só vi os gestos. Saí dali correndo e me juntei à minha amiga que estava dormindo no quarto. Logo acordei, contei o que tinha visto. Ela me disse que não viu nada, mas que também sentiu uma sensação parecida com a minha, de tragédia e coisas ruins. Então no dia seguinte, aproveitamos uma carona de um de nossos amigos, que estava indo embora, e fomos juntos. Antes, alertei meu irmão sobre a bagunça e sobre o meu pressentimento, sendo que ele acabou entregando a chave do sítio antes mesmo do combinado. E disse que não alugaria mais ali aquele local para a gente ficar, pois também sentiu muitas coisas estranhas ali. Até hoje me pergunto se a bebida, o clima de festa e a bagunça é que foram os responsáveis por atrair aquelas coisas estranhas e aparentemente ruins para aquele local. E se teria o meu irmão e os outros que estavam lá sentido o mesmo sentimento de morte que eu e minha amiga com relação ao desejo de machucar as pessoas. Bom, são perguntas que jamais terei resposta, mas acredito que muita bebida e coisas mundanas chamam sim energias negativas que estão à espreita esperando um vacilo para nos dominar. Fica aqui minha história. Isabel Cristina de São Paulo.